a Maria das Dores, agradecendo a confiança dela na nossa editora, no nosso projeto, e pelo privilégio de registrar uma história tão forte como a dela, que já já você vai ter acesso a essa história, a gente vai estar aqui batendo papo, ela vai estar contando aqui um pouquinho da trajetória dela, só um pouquinho, tá? Porque senão o povo não vai querer comprar nenhum livro. Mas para mim, que já tive acesso a toda a história das Dores, cara, é uma história muito forte e é uma história também que ela ressignifica e mostra a importância que o papel que nós professores temos, principalmente quando nós estamos na missão de educar. O poder que uma palavra, o poder que uma observação, o poder de um cuidado que você tem com aquele aluno, o poder que isso tem de mudar a realidade daquele menino. E eu achei muito interessante a sua história, além de todo o contexto, né, que quem for ler a história do livro, que está previsto para dezembro, tiver acesso, mas esse ponto me chamou muita atenção. Então, das Dores, muito obrigado e dê aí as suas boas-vindas às pessoas que estão aqui na live, que estão aqui participando com a gente. Boa noite, gente. Tivemos alguns imprevistos aí, pequenos imprevistos, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Já deu certo. Já sim. Então, eu quero dar as minhas boas-vindas para todo mundo que eu estou vendo entrando aqui, amigos da minha escola, pessoas da minha família. Cibele está aqui dando mestrado, tanta gente querida. E eu agradeço muito a vocês por estarem nessa noite especial, que é o Dia dos Professores, compartilhando essa história. Né? De antemão, já quero dizer que eu me sinto muito feliz e honrada por estar fazendo parte do projeto que se intitula Professores que Inspiram. É muito bom saber que, de alguma forma, o nosso trabalho ele inspira alguém a querer ser melhor. Muito bem. E para a gente começar o nosso bate-papo, que a gente já teve esses imprevistos todos, mas agora vai. Agora nós vamos prosseguir. Quem é Maria das Dores? Aqui tem muita gente que conhece você, que é do seu convívio, como você falou, mas tem algumas pessoas aqui que foram convidadas, que vieram. A gente fez um trabalho bem forte de divulgação, e tem pessoas que talvez não conheçam a Maria das Dores. Então, se apresente aí, por gentileza. Quem é Maria das Dores? Maria das Dores é professora, mãe de 2 filhas, filha de Zilta e Antônio, que tenho mais 4 irmãs, faz parte de uma família que é muito... que a gente é muito unida, muito apegada, que a gente se apoia muito, né? Uma profissional apaixonadíssima pelo meu trabalho, né? Que faço as coisas com muito empenho, né? Sempre estou buscando estudar e principalmente dar um caráter humanizado a essa tarefa, que às vezes a gente quer levar como se fosse uma coisa técnica, mas ela não é técnica, porque a gente tem o poder exclusivo de tocar em vidas através da educação. Então, uma educadora, eu acho que educadora, né? Ela é uma palavra abrangente, assim, que a gente que está além dessa questão de ser professor de português, ser professor de matemática, mas que a gente está lá para ser, além de alguém que vai ensinar uma disciplina, alguém que pode transmitir valores, exemplos de vida e inspirar, né? Para inspirar. Muito bem. Você tocou num ponto muito interessante, que é algo que, particularmente, eu acredito também, que o professor ele cumpre a função muito mais do que simplesmente passar o conteúdo. O professor ele vai transmitir valores, transmitir o exemplo, transmitir a história de vida dele, que tem esse poder de inspirar. Muito pertinente essa sua fala. E para que a gente inicie esse bate-papo, conta para nós aqui um pouquinho da sua trajetória dentro da educação. Foi você que encontrou a educação? Foi a educação que encontrou você? Como é que você já queria ser professora desde cedo? Como é que foi esse contato com a educação? Conta aqui pra gente. Eu acredito que todo mundo, toda menina, geralmente as meninas, né, quando são crianças, elas brincam de professora. Eu nunca fui muito de brincar de ser professora. E eu acho que a educação me encontrou.
a educação me encontrou. Porque foi, primeiro, quando eu tive contato com um convite de formatura da minha prima, que estava se formando em letras. E naquele período era muito difícil. Era muito difícil alguém que não tivesse recursos financeiros fazer uma faculdade. Então, eu olhei para o convite dela, me emocionei, disse, mãe, eu também quero me formar um dia. Mas abandonei aquele sonho. E a educação me encontrou... Só foi um desejo, na verdade. Teve um Isso. desejo, não, eu também quero dar mais. Depois eu vejo. Mas aí você fica naquela, não é para mim, é uma coisa difícil, né? Há 10 anos atrás, não tinha faculdade disponível, com tantas oportunidades como a gente vê hoje em dia. Então, era uma coisa muito distante. E também a gente era muito presa. Meu pai prendia muito a gente, era muito, sabe, de controlar muito. Então, era um sonho que ficou adormecido ali. Alguns anos depois, eu já estava no ensino médio, e como você colocou na chamadinha aí, tímida, calada, né, retraída. Tinha uma das professoras que marcaram a minha vida, que foi a professora Neta, que já faleceu, mas ela olhava para a gente de uma forma diferente. E aí, naquele dia, ela pediu para a gente fazer uma redação. Eu não queria mostrar a minha, eu escondi para não mostrar. E ela disse, das duas, eu quero ler a sua. Olha. E tinha um respeito imenso pela professora Neta. E eu jamais iria segurar a redação para ela não ler. Entreguei. Ela olhou assim a redação em silêncio. Deixa eu ler essa redação para todo mundo aqui. Aí leu, disse, essa menina, ela tinha um jargãozinho, tem um monte de gente que conhece a professora Neta, que conheceu a professora Neta. E ela tinha uma palavrinha, um jargãozinho, que ela dizia, essa pessoa é pocante. Aí ela disse que a redação era pocante. E disse, olha, gente, que redação bem estruturada, tal. Eu nem sabia que a redação tinha ficado boa. E aí, depois da aula, ela veio até mim das Dores, por que você não faz vestibular? Professora, meu pai é meio bravo, tal. Mas faça, estude. E aí, às escondidas, eu paguei o vestibular e fiquei estudando na caladinha. Porque ela confiou tanto em mim que eu pensava, eu não posso decepcionar a professora Neta. Alguém está dizendo assim, Neta era paciente mesmo. A professora Neta era muito sincera, muito espontânea. Né? E nesse dia ela tocou em algo diferente, porque o que para a maioria das pessoas pode ser um momento tão simples, mas aquele momento ali mudou a minha vida. Porque ela disse, por que tão retraída? Por que tão tímida? Você é inteligente, você é pocante, menina, você é pocante. E eu fui para casa com aquela ideia, eu sou pocante. Uma palavra, olha só, vai lá. Palavra. E aí você fez o vestibular? Fiz o vestibular, estudei às escondidas. Quando foi para fazer a prova, foi a maior confusão lá em casa. Mãe venceu a briga, fui fazer a prova. E passei em 15º lugar. Rodrigo, quando eu cheguei, eu fui aprovada, que eu recebi a nota, que eu abri fui na internet, encontrei o resultado. Minha professora trabalhava no fórum. Ela era técnica do fórum de Afrânia. Eu corri para o fórum, entrei na sala dela de uma vez. Professora, a senhora não acredita. Eu passei no vestibular. Ela olhou para mim e disse, eu sabia, eu não falei que você era pocante? Então, assim, a partir dali, foi a partir dela que eu passei a olhar para mim e confiar mais em mim. Até ali, não. Até ali eu sonhava e eu mesmo podava meus sonhos. Não é possível, meu pai não deixa, não sei quem não deixa, não vai, é difícil, eu não tenho condição. Mas depois... Foi da escola pública? Sim, da escola pública, a vida toda na escola pública. Mas naquele dia, a partir daquela fala, e ela sempre me acompanhava em tudo. Ela de longe, depois ela se afastou da escola para ficar só no fórum, mas ela sempre, enquanto podia, ela
me dava aquela audiência, procurava saber como é que eu estava, se eu tinha, né? E a gente tinha aquela conexão. Certo. Então, para você que está chegando aqui agora, você está entendendo como a educação encontrou uma menina que ficava ali caladinha no canto, sem falar muita coisa, acanhada, que não acreditava em si, mas que teve alguém, uma professora, que teve um olhar diferenciado e com uma palavra ela mudou a vida de uma jovem que até então não acreditava no seu potencial. Quero agradecer a todos vocês que estão chegando aqui agora. A gente está batendo papo aqui com Maria das Dores, hoje professora. E quando você passou nesse vestibular das Dores, que você disse em casa que tinha passado, qual foi a sua sensação diante de todo esse cenário que você disse? E como foi a reação dos seus pais? Bem, minha mãe chorou porque minha mãe brigava muito, porque ela dizia, menina, tá gastando energia. Eu estudava de madrugada. Então ela, você vai gastar energia, apaga essa luz. Minha mãe chorou. Meu pai era muito rígido com a gente e tal, naquele negócio de não querer que a gente estudasse em Petrolina, que a gente se afastasse. E quando ele soube, ele ficou impactado, emocionado. Ele ficou sem palavras. Porque até então, das minhas irmãs, eu era mais retraída. Eu era aquela que dizia, não, essa daí, as outras são mais desenroladas. Ele dizia, ele me chama de Dardô. Dardô, as outras são mais desenroladas do que Dardô. Entende? Porque quando ele me pedia para fazer alguma coisa, geralmente eu ia fazer com medo e errava. E aí ele tinha aquela coisa com a Dardô. E isso também me impulsionou, isso foi de uma forma também, juntou-se aquela ideia, você é pocante, eu tenho que mostrar para o meu pai que eu sou pocante. Eu sou pocante, eu vou fazer meu pai mudar aquela ideia de que Dardô é mais lenta. Ele dizia que Dardô é mais devagar, Dardô é mais devagar. Sim, sim. Tudo começou aí. E aqui eu vi um comentário aqui que eu achei muito interessante da professora Geisa. Esse seu relato só reforça toda a responsabilidade social que nós, educadores, temos. Acho que agora ficou mais claro para todo mundo que está chegando aqui nessa live o porquê que essa live está sendo feita hoje com Maria das Dores. Porque o tema do livro, quando a gente olha a história dela, por esse relato aqui, que o título do livro é Professores que Inspiram, casa muito, faz muito sentido. E para nós, eu falo nós porque eu também sou professor, estou afastado, né, para estar nessa missão aqui de educar e daqui a pouco, educar de uma outra forma, daqui a pouco das duas vai falar sobre isso também, é a possibilidade, o potencial que nós professores temos de mudar a realidade. E isso, gente, a gente precisa assumir esse poder exatamente para estar na posição de protagonista. Porque a gente vê muito professor ombro caído, aquela coisa. Enquanto, na verdade, o professor tem um poder. É ele que dita as regras. E esse relato aqui que Maria das Dores está falando, ela está basicamente dizendo, a educação me libertou, me deu asas. Sim. Continua aí o seu relato, Maria. É exatamente isso. A educação me deu asas. E depois disso tudo, uma das coisas que me acompanharam durante a minha trajetória estudantil, na faculdade, na minha decisão, foi a ideia de que eu queria ser diferente. Eu queria ser professora neta. Porque eu queria olhar para os meus alunos além da questão do português. Eu queria ser competente, dominar a gramática toda como ela dominava, dominar a sala de aula como ela dominava, mas eu queria ter principalmente o olhar de sensibilidade que a professora Neta tinha. Eu me emociono em falar disso, porque realmente nenhuma profissão tem tanto poder de tocar na vida das pessoas como a nossa. Quem vai ao médico está precisando do médico, quem vai ao advogado está precisando do serviço do advogado. Muitas vezes, aqueles alunos que estão colocados ali diante da gente, eles não querem estar conosco. Eles são obrigados pelo pai,
pelo sistema, pela frequência que tem que ter. Mas a gente precisa cativar esses meninos e dar sentido ao fato deles estarem sentados lá. E um dia, eu pensava sempre assim, quando eu chego na sala de aula, que eu vejo aquela inquietação, aqueles meninos que não querem prestar atenção, eu digo sempre para eles, sabe? Gente, eu um dia já estive sentada no lugar de vocês. E eu sei que às vezes não faz sentido estar sentado aí. Mas se não for pela educação, a educação é esse caminho de libertação, de conhecimento, porque só o fato de a gente conhecer, a gente já pensa diferente, a gente se relaciona diferente. E uma das coisas que eu pego como carro-chefe nas minhas relações em sala de aula com os meus alunos é: eu tenho que ser humana, em primeiro lugar. Eu quero enxergar, além da timidez dos meus alunos, porque às vezes a gente pensa, não, aquele menino não quer nada com a vida, só porque ele não fala. Eu também não falava, e eu já falo demais, mas eu não falava. Dá para acreditar que eu não falava, Rodrigo? Eu não falava. Mas, e hoje eu falo pelos cotovelos. Então, por trás de um olhar, de um silêncio, de uma rebeldia, tem um ser humano que quer achar sentido de estar ali. E a professora Neta foi o meu sentido. Ela me fez enxergar o sentido. E eu procuro no meu trabalho fazer os meus alunos a encontrar esse sentido também. Certo. Eu vou ler aqui, eu estou abrindo aqui os comentários, para ler aqui os comentários para você. E, pessoal, vocês podem mandar perguntas para Dasdor, como ela disse aqui, tá? Que eu vou ler as perguntas aqui para ela, tá? Tem muito comentário aqui das dores. Tem um aqui da Ana Darlene, ó. Essa professora me inspira por sua simplicidade, humildade e humanidade. Forte. Tá vendo? Que responsabilidade isso. Porque quanto mais alguém diz isso pra gente, mais a gente vê o quanto a gente tem uma responsabilidade grande de manter isso. Porque esse é o legado que a gente tem que deixar. Essa lembrança. Imagina que coisa interessante, Rodrigo. Porque a professora Neta se foi. Mas a palavra pocante vive na mente, na cabeça, nas lembranças de tantos alunos de Afrânio. Todo mundo lembra que ela tinha aquele jeito de dizer: menino, você é pocante, você é desenrolado. Então, aquele aluno, como diz Rubem Alves, né? Que aquele aluno que aprendeu a ver o mundo pela magia de nossas palavras, ele não esquece esse professor. Um professor que faz o aluno enxergar o mundo através de suas palavras, ele não morre jamais. Então é muito forte isso. Não dá para dizer que é só ensinar português, que é só ensinar história, que é só ensinar matemática. Não dá para dizer que ensinar é só isso. Porque ensinar as pessoas a enxergarem o mundo, as coisas ao seu redor, a se sensibilizarem a quererem ser profissionais melhores, pessoas melhores. Então, é muito forte esse poder da educação. É muito forte o poder que um professor tem. E que ele precisa se apoderar disso. Esse é o grande objetivo do projeto. É colocar o professor na posição de protagonista. Nós, professores, nós temos o poder de ditar o ritmo de uma sociedade. Então, o professor não é para ele estar com o ombro caído. É para ele estar na posição de protagonista. Né? Porque o poder de mudança está na mão dele também. E falando desses feedbacks aqui, que tem bastante comentário, eu quero ler, porque só coloco comentário. Rapaz, coloquei um comentário, basta lá, nem leram meus comentários. O Guga diz assim, ó. Guga Cavalcante, conhece? Conheço demais. Ele disse assim, ó. Foi minha professora, depois parceira de trabalho e sempre um espelho para todos nós. E aí, Rodrigo, tem alguém perguntando assim, o que é pocante? Pocante era uma palavra que uma professora que me inspirou falava pra gente. Pocante queria dizer, você é demais, você é incrível, você é o cara, você é top. Era uma forma que a professora Neta encontrava para motivar os alunos dela, que a professora Neta foi a inspiradora dela e que, digamos assim, você está continuando esse legado. É isso. Ana Darlene diz assim, ó. Que sua estrela nunca deixe de brilhar, que nada e ninguém roube o seu brilho. Amém. Edna Maria, me encontrei na educação e tenho muito orgulho disso.
Por isso, procuro sempre dar o meu melhor. Ser uma professora, entre aspas, focante. Você conhece Edna? Que legal. Eu Você acredito que conhece eu não estou Edna conhecendo. Maria? Não conheço. Ou pode ser que eu Olha, conheço. já pegou o focante aqui. É. Ana Clara pergunta aqui, ó, uma pergunta boa. Boa pergunta, Ana. Obrigado. Como você lida com as dificuldades dos seus alunos? Como eu lido com as dificuldades dos meus alunos? Olha só. Quando eu trabalho com a disciplina de português. E os alunos sempre têm a ideia de que eles não sabem a língua portuguesa. Eles, no começo do ano, eles ficam retraídos. Os alunos sequer querem falar diante de um professor de português. Porque ele tem a ideia de que o professor de português ele vai corrigir, ele vai dizer que ele está falando errado. E eu sempre procuro descontrair e dizer, gente, nas minhas aulas é sem vergonha. Eu quero que vocês falem, porque vocês são ótimos falantes, vocês dominam essa linguagem. Agora a gente precisa dominar o português, ele não é só uns, eles são vários. A gente precisa dominar as várias vertentes do português. Mas a dificuldade dele, ele é vencida quando você se aproxima dele. Quando você se aproxima. Tem uma prima minha, que é uma professora que inspira também, Fabiana, que ela falou uma coisa tão interessante que eu já fazia. Fabi, ela é evangelista? Isso, Fabiana Evangelista. Tem um comentário dela que eu vou ler já já aqui. Certo. Continue. E ela disse assim um dia, prima, mas não é que para educar, a gente não pode chegar e ir direto para a sala de aula alfabetizando. Ela é excelente alfabetizadora, ela tem um jeito muito bacana, ela é tocante para ensinar os meninos na educação infantil. E aí, ela disse, não dá para chegar só ensinando. Eu preciso primeiro cativar. Depois eu educo, né? Primeiro eu conquisto o aluno. Depois eu vou educar, tirando algumas aquelas manias que o aluno traz de casa, aqueles costumezinhos que a gente pode, né? Pode ir ali ajudando. Depois sim, aí eu vou ensinar o conteúdo tecnicamente falando. Mas veja que coisa impressionante. O professor, ele tem que ter essa conquista. Então, sabe qual é, para mim, hoje, qual é a minha principal forma de lidar com as dificuldades que meus alunos encontram? Conquistá-los. Quando você conquista o aluno, sabe o que é que ele faz? Ele diz, eu aprendi português, eu aprendi tudo de português. É maravilhoso o efeito. Porque muitas vezes ele nem compreendeu a matéria na sua essência. Mas ele foi tão conquistado por você que ele tem o desejo de aprender e demonstrar para a gente que aprendeu. Então, a conquista, se você se aproxima do seu aluno, se você olha, quem é professor pocante aqui, quem é professor que inspira aqui, que está aqui nessa live, sabe que quando a gente olha para o aluno e a gente se aproxima dele, o rendimento dele é diferente. Quando a gente consegue inspirar esse aluno, o rendimento dele é outro. E ele consegue ele consegue vencer as dificuldades dele. A Fabi Evangelista, sua prima, ela bota aqui, ó. Maria das Dores, pequena, grande mulher. Vamos lá, deixa eu ver aqui mais comentários. Tem comentário pra caramba aqui. Conhece Zilta? Ah, Silvazita, minha mãe. Ela botou aqui, ó. Essa é minha filha. Amo demais você, minha filha. Olha o orgulho da mãe aí. Essa mãe aí é uma mãezona, viu? Mãinha, a senhora sabe o quanto que a gente ama a senhora, nós 5. Essa mulher aí, Rodrigo, ela foi uma guerreira. Sim. Porque minha mãe, ela representou o lado, meu pai muito rígido. Meu pai teve 5 mulheres, então, 5 mulheres quase todas da mesma idade. Então, era para enlouquecer qualquer um. Então, meu pai ele não sabia lidar com essas 5 mulheres. E minha mãe, ela era aquela pessoa... Era 5 contra 1? Era 5 contra 6, né? Porque ele fazia junto com minha mãe, aí 6. E aí, meu pai ele não sabia muito lidar com essa questão de educar, ter paciência. Meu pai era muito rígido.
Mas essa rigidez dele nos ensinou muito. Eu agradeço e digo, não tiraria nada, não trocaria, porque entendo que é possível aprender com a dureza dos outros. Até porque meu pai, a educação que ele deu para nós foi reflexo do que ele sabia, do amor que ele sabia. Então, eu tenho muito respeito por essa educação que ele deu a gente. E minha mãe era aquele meio termo. Minha mãe, ela equilibrava o eixo. Ela não desautorizava meu pai, mas ela conversava com ele dentro do quarto. E Rodrigo, eu lhe digo, olha, meu pai e minha mãe é o maior chamego. Nego pra cá, nega pra lá. Mas tinha uma coisa que fazia eles brigarem. Era quando meu pai passava do ponto com a gente. Então, minha mãe, ela é um baluarte. É um exemplo de mãe. Pronto. Olha aí, dona Zilta. Zilta, né? É isso. Dona Zilta, olha aí, ó. A Márcia diz aqui, amo, super inteligente, lembro dela estudando quando eu ia para casa dela. Acho que Márcia é minha prima. Marcinha. O Elma Thalita diz assim, eterna professora neta, grande referência. Isso, uma referência muito boa, Elma, verdade. Verdade. Inesquecível. Vamos lá, deixa eu me ver aqui. Deni Fate Love. Eu não. Pronto, vamos lá. É Denise, Pronto. isso daí. Pronto. Não esqueço da menina em uma rede cheia de livros, grávida, chorando, todavia cheia de determinação. Que história é essa, Daju? Conta isso pra gente. Porque Denise foi uma das minhas amigas, assim, que a gente enfrentou muitas dificuldades juntas, indo para a faculdade, e Denise acompanhou minha trajetória de estudos. Depois que eu terminei, quando eu fui fazer o concurso, era para fazer o concurso de Pernambuco, eu estava barriguda. Estava grávida? Tava grávida mais ou menos. Estava bem perto já. Essa assim, história aí... a prova ia ser ia ser no final de março, dia 28, 29, por aí. E aí o governo mudou a prova para o dia 13 de abril. E Denise acompanhou a ideia de que, a meu desespero, porque eu fiquei preocupada, como é que eu vou estar parida, né? A gente diz assim, eu vou ter ganhado Melissa. A prova foi mudada para o dia do parto? Isso, Melissa nasceu no dia 13 de abril. No dia da prova? 12 anos. No dia da prova? No dia da prova. A menina nasceu... E como é que fez? Bem, como é que você fez a prova e teve uma filha no mesmo dia? Foi assim. Pois é, Rodrigo. O que é que aconteceu? Mudaram o dia da prova para o dia 13 de abril. Aí no dia 12 de abril, no sábado, meu tio disse, olha, meu tio Paulo... Gente, alguém manda para tio Paulo essa live, por favor, ele tem que ouvir isso. Ele convidou a gente para ir dormir na casa dele. A gente foi dormir na casa dele. Eu e meu esposo, que não é mais meu esposo, mas o pai de minhas meninas, nós fomos dormir na casa do meu tio Paulo. Acordei feliz da vida, Rodrigo. Eu tinha uma mania de registrar tudo na minha agenda. Eu escrevia tudo. Que eu ia terminar minha faculdade, ia entrar no primeiro concurso que eu fizesse... Sabe? Tava tudo planejado. Tava tudo planejado. Aí eu acordei no domingo, dia 13, 7 horas da manhã. Acho que mais cedo que é isso, 6 e pouca da manhã. Nem quis tomar café, de tão afobada que tava. E escrevi na minha agenda. Hoje é um grande dia. O dia em que eu vou conquistar o meu primeiro concurso, tal e tal. Agradeci a Deus por ter aquela oportunidade. E sim... Fui. Detalhe, antes de chegar aí para Petrolina, eu procurei um médico aqui da região muito famoso, que tem um trabalho excelente, que todo mundo confia nele, que é o doutor Adriano, e eu contei para ele a história. Doutor Adriano, veja só, minha menina não nasceu na primeira data, e eu vou ter uma prova dia 13. E aí ele olhou lá no meu acompanhamento e disse, olha, 14 é a última data. Se até dia 14 essa menina não nascer, tem que ser cesariana. Porque ela já passou 9 meses e mais alguns dias. Pensa na menina para me dar trabalho.
E aí, eu disse, mas doutor, tem uma prova. O que é que eu faço? Aí ele disse, faça o seguinte, vá fazer a prova dia 13. Se a menina não nascer dia 13, olha o que ele disse, parece que estava prevendo. Aí você me procura dia 14, que nós vamos encaminhar o parto. E eu, doutor, mas eu quero ter parto normal, já me preparei psicologicamente, já estudei. Ele, vá fazer a prova em primeiro lugar. Bom, doutor Adriano me falou aquilo, já às 6 horas da tarde. Fui para Petrolina, né? Chegamos no dia da prova, tô lá eu escrevendo minha agenda. Escrevi a agenda e fui vestir a roupa para ir fazer a prova, né? Cabelos escovados, tal. Porque eu disse que quando eu fosse ter bebê, eu queria estar elegante. Queria estar de cabelo escovado. Aí fui. Quando eu vesti a calça, minha bolsa estourou. Oxê. Aí foi aquele desânimo. Meu Deus, e agora? E agora? Eu faço minha prova, não faço minha prova. Como é? A gente que vai ter o primeiro filho, a gente não tem experiência nenhuma. Agora, eu lia muito sobre isso. Eu era estudando para o concurso e estudando sobre gravidez, como ter um parto normal, como me comportar na hora para não fazer escândalo. Tá? Tudo isso eu estudava, certo? O que é que ela estava preparada. Estava psicologicamente preparada para as duas coisas. E chega no dia, isso me desestabilizou. Mas eu acredito que nada é por acaso. Lembra? Você falou assim, a gente tem... Por acaso... Não, nada é por acaso, né? E naquele não dia... Não existe acaso. Exatamente. Tudo acontece por um motivo, uma razão. E aí chegou alguém... Primeiro, eu liguei para a enfermeira da família, né? Muito próxima, Nívia, que não era só enfermeira, era amiga da minha mãe, amiga da gente lá, uma pessoa que acompanhou, viu a gente crescer. E ela disse... O pior é que eu não sei. Como é que faz? Aí vou pegar algumas informações. E aí minha irmã disse, mãe, deixa eu falar com ela. Que era um orelhão ainda, era um orelhão, que aqui não tinha telefone, nada disso. Telefone é coisa moderna, negócio de celular. Era um orelhão. Deixa eu falar com das dores. Aí, minha irmã, Cícera, olha, ela foi uma pessoa que Deus enviou naquele dia. E aí ela disse, Goita, meu apelido é Goita, Rodrigo. Por isso que o e-mail estranho é goita.souza. É porque o nome é Goita. Goita? Mas enfim, vamos lá. Enfim, né? Aí ela ligou pra mim, Goita, quando eu tive Raíssa, que foi a segunda filha dela, minha bolsa estourou de manhã. Eu só fui ter Raíssa de tarde. Vai fazer uma prova que dá tempo. Era só o que eu queria ouvir. Aí eu disse, não liga mais pra ninguém, não se informa com ninguém mais, eu vou. Como é, meu tio? Meu tio, a mulher do meu tio, todo mundo. Você tá louca? Tá louca? E o pai, vermelho, amarelo, não tinha nenhuma reação. Porque não sabia nem o que dizer. Aí, tem certeza? Tenho certeza. Olha, foi Deus que mandou, a gente chama Cícera, que é minha irmã mais velha, de Memé. Foi Deus que mandou Memé falar comigo pra eu ir. Rodrigo, assim, essa história ela tem detalhes muito profundos. Meu parto, todos os detalhes de tudo que eu pedi a Deus para que Melissa nascesse, tudo aquilo que eu fui pedindo. Parto normal, não quero que seja um homem, quero que seja mulher. Olha, exigente a mulher, viu? Aí fui dizendo, quero passar no concurso, quero ter minha filha, quero que seja parto normal. Pode doer, Deus, mas me ajuda para doer rapidinho, para passar logo. Tudo isso. Era a minha oração, né? Um protocolo. E eu dizia que eu não queria ter a menina no hospital que eu não tivesse uma estrutura. Eu digo, Senhor, eu fui acompanhada com um médico na rede pública, pelo SUS mesmo, tal, mas eu disse, Senhor, eu quero que seja um lugar que eu tenha estrutura. E, Rodrigo, essa história tem muitos detalhes, mas a essência é, Deus me deu tudo do jeito que eu pedi, exatamente igual. Meu parto foi em Juazeiro, porque não tinha vaga no hospital, que estava até sem estrutura, e aí me mandaram para Juazeiro. E lá eu tive toda assistência. Uma mulher fez o meu parto, uma mulher fez o meu toque várias vezes, até descobrir. Doeu, mas não doeu
demoradamente, para quem era a primeira mãe de primeira viagem, meu parto foi bastante rápido, porque, veja, eu nem falei, né? Fui fazer a prova. Rodrigo, eu pulei, me empolguei aqui, não foi? Foi. Pois é. Aí eu fui fazer a prova. Detalhe, eu fui fazer a prova. Quando Fez eu a cheguei lá, prova. não podia, tinha que gastar pelo menos 2 horas na prova. E eu disse, agora, o que é que eu faço? Não, vou contar a história pro fiscal do prédio. Olha, meu senhor, é o seguinte, olha, eu vim fazer a prova, mas estou com a bolsa estourada, eu estava com a blusa bem comprida. E eu gostaria de fazer a prova mesmo assim. Ele, moça, você tá doida? Aí eu, tô não, moço. Aí eu disse, moço, a vaga é minha, moço. E o senhor acha que eu vou entregar de bandeja a minha vaga? Tudo bem, então vamos. Eu vou conversar com todo mundo ali. Aí levou na sala, me levou na minha sala e disse, olha, gente, essa moça aqui tá querendo ter bebê aqui na sala. Cuidem dela direitinho. Ela tá com a blusa estourada. Aí ele disse, será que você tá com a blusa estourada mesmo? Aí eu levantei a blusa um pouco, mostrei que a calça estava molhada, porque aqui tava estourada de verdade mesmo. Tinha mais líquido quase nenhum. Aí eu fui, mesmo assim. Aí ele, meu Deus, eu não acredito. A mulher é doida. Como é que vai ser o nome do bebê? Vai ser concurseiro? É uma menina, é uma menina. Aí fui fazer a prova. Sentei na frente e a concorrência desestabilizou. Foi a estratégia, né? Foi a estratégia. E aí, Vai lá. eu tinha 2 horas para fazer a prova. Fiz a prova em 1 hora exata, porque eu fiquei com tanto medo de acontecer algo. Ela ficava mexendo muito assim, ela juntava na barriga, depois descia. Essa menina se amostrou, como diz o nordestino. Pensa numa menina amostrada. E aí eu disse, eita. E teve um momento que ela ficou quietinha. Ela parou de mexer e ficou muito quieta. Eu, não, agora é a hora de cuidar para ir para o hospital. Terminei a prova. Acho que você me disse que foi do concurso dessa mesma época. Dessa mesma época. Isso. Nós professores, de português, a gente fazia uma prova, 60 questões e uma redação. E aí foi lá nessa 1 hora a prova e a redação. Até o tema da redação, Rodrigo. Deus me deu lá e colocou assim, é seu. Eu falei sobre variedades linguísticas no ensino. O fato de a gente não discriminar o aluno pela fala dele e tal. Eu sempre fui muito próxima às questões sociais, esse negócio de enxergar o outro de uma forma diferente. Na minha prova, foi esse tema. Foi o tema do meu trabalho final, da monografia que eu fiz em 40 e poucas páginas. E na prova, eu teria que apenas resumir em 30 linhas. Deus me deu a redação daquele dia. E foi... as questões tinham que fazer 60%. Eu fiz exatamente 60%, porque eu saltei muita coisa, as questões muito longas, e eu acertei exatamente 60%. Nenhuma questão a mais, nenhuma questão a menos. 60% da prova objetiva. E tirei a nota máxima na redação. Então, nem fui eu que escrevi, Deus me conduziu o tempo todo para que, naquele processo de escrita, de concentração naquele momento. E fui para o hospital 5 horas da tarde. Fui para o hospital 10 horas da manhã. Melissa nasceu 5 horas da tarde. Sem muito trabalho. Tudo aconteceu perfeitamente. Como você havia planejado. Como eu havia planejado. Aí Deus disse, eu vou fazer melhor. Porque eu quero essa história bem registradinha. Gente, o que é que vocês estão achando da live aqui, dessa história de Dasdor? Conta aqui, coloca aqui nos comentários. O que é que vocês estão achando da live? Vocês estão gostando da live? Porque são muitas histórias, tem outros detalhes que você vai poder ter acesso quando você lê a história de Dasdor, tá? Você vai receber, vai ter acesso a essa obra. Então, essa é um trechinho aqui da história de Maria das Dores, que vai estar no livro Professores que Inspiram. Então, coloca aqui nos comentários o que é que você está achando da live. Enquanto o pessoal coloca aqui, Dasdor, e eu vou ler os comentários de todo mundo, eu vi um comentário aqui de uma pessoa, só que eu perdi o comentário. Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu achei muito legal. E eu acredito que você vai gostar muito de ouvir isso aqui. Deixa eu ver se eu encontro esse comentário. Espera aí.
Enquanto o pessoal vai colocando aqui o que é que eles estão achando da live. Deixa eu ver aqui. Achei. Você conhece. Você conhece uma. Deixa eu ver aqui. Perdi novamente, que acho que é porque o pessoal está colocando e desceu aqui. Deixa eu só ver aqui, um minutinho. Luzinete. Você conhece essa Luzinete? Esse Luzinete, a gente trabalhou junto na escola de referência. Luzinete Alves. Você conhece essa moça? Ela colocou aqui, ela comentou um comentário aqui que eu achei muito legal. A saudosa neta dizia muito esse pocante com todos e fazia também um fechete com todos. Foi uma grande inspiração para muitos de nós. Verdade. Disse Braga, coloca aqui, ó. Sempre foi muito determinada e inspiradora, amiga de fé e muito preocupada com seus pupilos. Amo de coração. Ah, minha grande amiga, eu também amo você, disse Braga. Você sabe que você é uma pessoa iluminada, de alma boa. Daniela Andrade, essa mulher arrasa. O Elma disse, eu vi um comentário do Elma dizendo que a live estava pocante. Esse pocante vai ser o ponto alto da live, tá? Exato. Geida Soares, mulher que inspira, excelente professora e gestora. Quem foi essa pessoa? Essa foi a Geida Soares. Ah, Geisa trabalhou. Eu fui secretária de Educação do município de Afrânio e Geisa Você foi secretária? Eu fui secretária de Educação e Geisa trabalhou comigo na Secretaria de Educação. Geisa, Gerlânio, que Guga Cavalcante aí, tô vendo Cássia também, trabalharam junto comigo na Secretaria de Educação. A equipe do super do bem. Aí eram os meus escudos. E Geisa super competente. Que bom encontrar você por aqui, Geisa. Que bom, obrigada. Vals Freitas diz assim, ela me inspira enquanto professora pesquisadora e agora com essa história arrasadora de feminilidade, a teimosia me encanta muitas vezes. Minha amigona do mestrado também. É que é uma honra muito grande ser admirada por uma pessoa como você. É uma honra muito grande. Conhece Luciana Evangelista? Ah, conheço demais. É minha sobrinha, é a caçula da família. Acompanhamos de perto tudo que Goita relatou. Estamos muito orgulhosos de sua trajetória. Você realmente é uma professora que inspira. A gente consegue conversar sobre... conversando com Luciana, né? E a gente consegue se emocionar quando eu falo dos meus alunos, de como ensina a escrever. E Luciana é muito curiosa em relação a tudo. E ela consegue... ela enche os olhos de lágrimas quando eu falo do meu aluno, do jeito que eu trato os meus alunos, do jeito que... Quando eu conto histórias de alunos que aparentemente que aquelas pessoas que você não dão nada por eles. E ele vai lá, acredita nele mesmo e supera. Eu contei algumas histórias, a gente chora, a gente se emociona. Quando eu vejo que eu consegui levar adiante o legado da professora Neta, sendo uma inspiração para os meus alunos. De pessoas assim que não tinham, estudaram com estruturas muito piores, não tiveram base, chegaram no ensino médio sem a base mesmo necessária para estar lá. E por isso conhecimento, né? Isso, mas quando a gente chega junto e cativa... Leandro, que foi meu aluno da EJA, colocou assim, essa professora é um arraso, ela tem um argumento que deixa você sem palavras. Excelente professora. Obrigada, Leandro. Gente, viu aí? Depoimento ao vivo, tá vendo? Tá vendo? Ao vivo aqui. Marina Jane, você contou um pouquinho sobre a sua trajetória.
Você contou sobre os desafios, inclusive, de entrar no concurso público, né? Teve todo esse pormenor. E deixa eu te perguntar uma coisa, isso só aconteceu uma vez? Não, em relação ao concurso, é porque Rodrigo, veja só. Eu juro que eu não acreditei quando eu li. Pois então, e aí o que acontece? Você não vai contar essa parte. Você vai deixar para o pessoal ver. Então deixa, então deixa. A única coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte, gente. É toda essa história que a Maria contou aqui, com relação ao concurso dela, de o filho nascer no dia do concurso, isso não aconteceu uma única vez. Parece que ela gostou tanto da experiência que tudo aconteceu de novo com a segunda filha. Ela tem 2 filhas. E na segunda filha aconteceu tudo de novo. Para você conhecer mais detalhes, você vai ter acesso à obra. Eu não vou contar aqui, senão a gente vai contar toda a história aqui e vai ficar sem graça. Então não vou dar spoiler aqui agora, tá certo? Mas você já sabe que a Maria fez a mesma coisa 2 vezes. E que deu tudo certo. Ela passou de novo no concurso e ela teve a segunda filha que veio com muita saúde, graças a Deus. É isso? Isso. Dasdor, como é que, de toda essa história, toda essa trajetória, todos esses desafios que você enfrentou, toda essa construção que você teve para você chegar na posição que você esteve hoje, como é que você conheceu esse projeto? Conta aí pra gente. Rodrigo, antes de eu falar dessa pergunta, deixa eu só ler esse comentário aqui de Cibele, minha amiga da faculdade do mestrado. Sim, é porque subiu aqui agora. Vai lá. Ela coloca assim: sua história sempre foi linda, Maria. E o tempo inteiro a vida faz questão de evidenciar sua força em todos os passos. Durante o mestrado, essa sua força sempre nos inspirou. Nunca vou esquecer da sua apresentação no primeiro dia de aula. Todo mundo se apresentava e eu me apresentei. Meu nome é Maria das Dores e eu sou a pessoa mais feliz dessa sala. Eu dizia, eu era a pessoa que vinha de mais longe, aí eu dizia, eu sou Maria das Dores, eu venho de tão distante e sou a pessoa mais feliz dessa sala. Obrigada, Cibele. Você também me inspirou. Você também inspira com sua delicadeza. Quem conhece Cibele sabe que ela tem uma delicadeza, uma doçura no olhar que existe em poucas pessoas. Muito obrigada por estar presente aqui. Pronto. E agora eu posso falar do projeto, de como eu conheci o projeto. É isso? Vai lá. Vamos lá. Primeiro, eu recebi um dia uma mensagem aqui no Instagram mesmo, dizendo assim, achamos que você é professora, sua história poderia servir de inspiração. Já pensou em escrever sua história? E aí, esse negócio de professor, gente curioso, que clica e vai olhar. Aí eu cliquei, aí eu pensei comigo logo, claro, porque o encarte parecia que me conhecia. A publicaçãozinha parecia que me conhecia. Aí eu cliquei, preenchi meus dados, mas não foi, de alguma forma não foi. Teve algum probleminha lá, acho que porque eu vi depois. E aí passou a oportunidade. Aí eu fui procurar, eu digo, eu nunca recebi a resposta daquele formuláriozinho que eu preenchi, deixa eu procurar aqui. Fui procurar, entrei no Instagram da editora, olhei todas as publicações, li tudo. Da varredura. E fiz histórias. Aí depois mandei uma mensagem. Eu gostaria de participar desse projeto, como faço? Né? E aí, Rodrigo me ligou. Me ligou um número diferente. Alô, aqui é Rodrigo, da editora Masalt. Você tem interesse? Você escreveu pra gente falando de ter interesse rápido? Eu, sim. Você já conhece o projeto? Eu, conheço um pouco. Aí, Rodrigo me explicou com muitos detalhes. E eu pensava, e eu com aquela desconfiança, viu, Rodrigo? Eu digo, rapaz, esse negócio é golpe. O grosso vem no final, porque ele vai me dizer que é um valor enorme, porque isso tem um valor muito grande. Porque ninguém vai escrever um livro, vai ser de graça, não. E nem barato. Porque a gente sabe como é que funciona esse mercado editorial no Brasil. E aí,
Quando ele me disse no final, aí eu me tranquilizei. E aí, Maria, vamos? Já quero. Vamos marcar mentoria, vamos marcar mentoria, já vamos fazer. Tá. Vamos fazer. Né? E eu digo para vocês, é uma experiência que tem um custo baixo, que é um custo que todos nós, professores, nós sabemos da nossa dificuldade nas nossas contas. Deixa eu te falar só um detalhe. Sabe por quê? Por que você está chegando a essa conclusão? Esse projeto foi pensado por professores. Exatamente, então, é isso. De professor para professor, eu conheço a realidade do professor. A gente sabe quais são os desafios do professor da sala de aula, mas a gente buscou, dentro desse projeto, fazer uma condição que fosse acessível para todo e qualquer professor. Que a das duas está falando aqui, o valor que o projeto tem e toda a estrutura que o projeto tem, como ela disse aqui, eu fiquei assustada. Eita, meu Deus, a pancada aqui vai ser grande. Eita, o que é que vai acontecer? Mas a gente conhece a realidade do professor. Então a gente montou um projeto de uma forma que ficasse acessível. Tá? E já daqui para o final da live, eu vou revelar uma surpresa muito legal para você, professor, que por algum motivo não pôde estar com a gente nesse primeiro projeto. Eu vou falar para você uma nova oportunidade, digamos assim, para que você também tenha a oportunidade de registrar a sua história e seu legado. Então, Maria, você recebeu, ficou com medo, meu Deus. Quando você ouviu quanto era, você se tranquilizou mais. E o que foi que fez com que você tomasse a decisão de dizer assim, pronto, eu quero, vamos fechar, como é que faz? O que foi que fez você tomar essa decisão? Eu acredito que todo professor e todo ser humano, ele tem esse desejo de registrar a sua história. Nós somos seres que gostamos de história. A gente escuta, desde que a gente está na barriga da nossa mãe, a contação de história. A gente gosta de ouvir a história de vida de outras pessoas. E eu pensei assim, será que eu tenho uma história, que a minha história é interessante para estar num livro desse? Foi o que veio na minha cabeça. Mas eu disse, eu vou fazer sim. Porque era um desejo meu. Era um desejo meu registrar isso. Eu sempre gostei de escrever nas agendas. Então, eu contava a minha história de forma, né, descomprometida em agendas, em livros avulsos. Mas e essa oportunidade foi a oportunidade de registrar, de que outras pessoas conheçam a minha história. Quer dizer, um dia eu irei embora. Eu espero que Deus me conceda isso só muito, muito, muito depois. Mas eu gostaria... Muitos anos! Muitos anos. Mas eu gostaria que essa história inspirasse alguém, que um pouco do legado da professora Maria das Dores ficasse vivo na memória de alguém. E um livro, uma história, ela faz isso, ela fixa, ela eterniza o momento. Então, eu não tive dúvidas de que eu queria. E como é que foi o processo de escrever? Você falou aqui que você sempre escrevia e tal, mas como é que foi o seu processo de escrita? Que tem uma curiosidade muito importante e que dá para fazer um link com o dia da sua prova. Veja só, eu sempre escrevi assim, porque saí da faculdade, saí do ensino médio, entrei na faculdade, da faculdade, especialização, tem que escrever trabalho acadêmico e tal. Escrevia muito em agenda, mas aí contar a sua história tem todo um processo diferente. E aí é que entrou a questão da mentoria. Porque eu até disse assim, eu lembro que o Rodrigo me perguntou na ligação, você tem alguma dificuldade para escrever? Não, para escrever não. Agora a gente precisa de um parâmetro para saber como é que deve ser essa história, o que é que deve conter nela. E aí veio a questão da mentoria, que foi muito importante. Porque eu lhe digo, eu tinha vontade de escrever, eu tinha a história, mas não tinha definido o que é que poderia ir e o que poderia deixar fora. Porque a gente eu sou um ser de muitas histórias, né? Mas o que colocar dentro de um livro que tem o nome Professores que Inspiram? E aí veio a primeira mentoria com o Alex Masalti, que eu fiquei muito calada, muito tímida. Ele falava, e eu dizia, tá entendendo? Eu tô entendendo. E anotando. E
o que merece estar lá, o que merece ser eternizado, o que na sua história conecta, o que conecta a sua história a outras pessoas. Que história de vida você tem para conectar outras pessoas a você? Porque às vezes, a gente comentou isso na segunda mentoria, né? Que foi a questão de que a gente, às vezes, me perdi aqui no pensamento, porque pensa numa mulher que pensa 1000 coisas ao mesmo tempo. Você estava falando da segunda mentoria, que a gente sempre pensa que a nossa história... Sim, obrigada. Que a gente pensa que a gente tem que contar algo mirabolante, algo surpreendente para chocar as pessoas ou impressionar. Não. Nós, seres humanos, nós temos histórias de vida, de coisas simples que acontecem no nosso dia, no dia a dia. Nós, como professores, que são histórias que conectam outras pessoas a gente. Então, as pessoas conectam-se a nós muito mais pelas nossas dificuldades do que pelo nosso sucesso. Porque a pessoa diz, já tem tudo, já. E foi uma das coisas que ele me despertou na mentoria. Então, aquela pergunta, Maria, o que é que merece? Você vai trazer aí o que merece estar nessa história. E aí, ele me deu todo esse passo a passo. Eu anotei tudo no silêncio, que não é muito comum à minha pessoa. E fui dormir com aquele pensamento, com aquelas anotações ali. De madrugada, pensei, é isso, o que é que merece, o que é que não merece, o que é que conecta, o que é que não conecta. Pronto, acordei no outro dia, escrevi e mandei uma mensagem para você, e tá pronto. Você tem noção do que é isso, gente? Essa mulher aqui, ela quebrou todos os recordes da editora de escrita. Ela recebeu a mentoria em um dia e no outro dia ela mandou a história. E para nós aqui que fazemos editorial, eu só tenho aqui 21 segundos. Então, das duas, a gente estava falando sobre o seu processo de escrita, que você quebrou todos os recordes aqui da editora, ela recebeu a mentoria num dia, dormiu, acordou, no outro dia disse, ei, a história está pronta. Aí eu, como assim a história está pronta? Não, eu vou mandar para você dar uma olhada e tal. Quando eu li a história, eu disse, não é que a criatura terminou mesmo em um dia? E aí eu disse para ela, sério? Você tem noção do que você acabou de fazer? Você quebrou todos os recordes aqui da editora, em tempo de escrita. E isso também, gente, é para mostrar para vocês que o processo de escrever não é algo difícil, não é algo impossível, não é algo de outro mundo, como o das Dores estava dizendo aqui. Ah, que tem que colocar coisas que vão surpreender, coisas emocionantes. Não. É sobre você, é sobre a sua história, é sobre o seu legado. Tinha um comentário aqui que eu vi, que eu ia ler, que eu precisei encerrar, foi de uma jovem dizendo, muito bom escrever sobre nós, escrever sobre a gente, sobre a nossa trajetória, sobre o nosso legado, principalmente em agendas. Né? Então, o fato de você ter o hábito de escrever, ele ajudou muito. E com a mentoria, só fez acelerar esse processo. Se escrever mais rápido. E você que é professor, que está aqui chegando na live agora, é porque você se tranquilize. O objetivo do nosso projeto aqui, Professores que Inspira, é dar acesso a qualquer professor. Por exemplo, a gente tem professor de matemática, e professor de matemática ele não é muito das letras, ele já fez exatas exatamente por isso. Mas ele também tem a oportunidade de registrar a história e o legado dele, porque nós damos esse suporte. Então, se você é professor e tem esse desejo, como a das Dores teve, de escrever a sua história e o seu legado, você pode ficar tranquilo, tranquila, que nós damos esse suporte para que você escreva a sua história. Tá? Das Dores, qual foi a sensação? Depois que você terminei, escrevi, está pronto, entreguei para a editora. Qual foi a sensação que você teve? Primeiro, a sensação de que é muito bom a gente visitar a história da gente. Depois de viver essa primeira etapa, que eu chamei de primeiro capítulo, tudo que está nesse primeiro capítulo é uma coisa muito do início da minha vida, da minha trajetória, mas que eu nunca tinha pensado, nunca mais tinha parado para pensar na seriedade e na grandiosidade que tinha sido aqueles momentos simples. Então, eu me emocionei, porque eu li para mim, eu chamei minhas irmãs e meu pai, minha mãe, e li para eles a história. Eita, e aí, li para eles, porque meu pai tinha que saber o que estava na história, né? Porque a gente estava falando um pouquinho dele. Ele tinha que estar por dentro. Ele tinha que saber que a dureza com que nós somos ensinadas
me ajudou de alguma forma, né? E o respeito que tenho por essa educação que recebi, como compreendo essa educação que eu recebi. Então, foi uma forma de visitar a minha história, enviei aquela ideia de meu legado foi registrado. Eu me emocionei. Será que eu vou conseguir emocionar alguém? Espero que a minha história inspire alguém, né? Essa sensação de dever cumprido, né? De uma etapa importante da vida cumprida. De ansiedade por esse momento aqui, ansiedade de pegar naquelas páginas e folhear, essas sensações importantes Certo. demais. Que a gente vive Algo na mais era... ou menos assim, né? Eita, minha Isso, história está aqui. isso. Porque Esse a aqui é gente outro vive... projeto que a gente tem, tá, gente? Que já está aqui no Vale. O Mulher de Sucesso, volume 1. O volume 2 já está chegando. E o Professores que Inspiram também. A gente vive nessa era da tecnologia, né? De tudo muito tecnológico, do celular, né? Mas a ideia do livro, de folhear, o prazer de ler, isso não tem nada que substitui. Então, é emocionante mesmo, assim, poder imaginar essa chegada desse livro, esse folhear aí que você mostrou, né? Isso, essa sensação. Em dezembro esse livro vai estar aqui. Não só esse, mas todos os outros projetos também. Tazô, quais foram os feedbacks que você tem recebido quando você contou para algumas pessoas lá atrás, outras você contou meio que essa semana, né? Foi. Quais são os feedbacks que você tem recebido quando você disse, olha, eu vou fazer parte de um projeto, eu escrevi sobre a minha história, eu escrevi um livro. Quais foram os feedbacks que você recebeu? Os feedbacks foram muito positivos, né? Aquele apoio muito grande do pessoal da escola que eu trabalho hoje, a Escola Cláudio Galindo, né? Todo mundo empolgado, eu quero ver, eu quero assistir, certo? As minhas amigas, as pessoas próximas, né? E de falar um pouco o que é a história. Inclusive, os meus colegas da Cláudio Galindo me acompanharam fazendo uma revisão lá na história na escola, muito concentrada, e todo mundo conversava e eu revisava a história, né? E aí recebi muito apoio, muito interesse das pessoas de conhecer. E eu sempre digo, olha, gente, a gente tem que fazer isso. Nós, professores, e eu falo agora para todos os professores que estão aqui presentes, nós precisamos dar a nós mesmos esse presente de registrar nossa história, registrar o nosso legado. Porque a gente, nós somos pessoas que inspiram pessoas, que despertam sonhos, e isso tem que se tornar conhecido. Isso não pode ficar escondido. Gente, quanto mais histórias boas e positivas estiverem circulando por aí, mais profissionais se sentirão motivados a querer melhorar sua prática, sua convivência com o aluno, dizer, poxa, eu também quero ser assim, eu também quero fazer isso. Às vezes, é algo simples, não é uma receita muito mirabolante. São coisas simples, que quando você conta a sua história, ela conecta a alguém, né? Ela se conecta a alguém e esse alguém quer ser parecido com você. Então, a gente precisa se dar essa oportunidade de registrar o nosso legado. É uma experiência indescritível, gente. É uma experiência indescritível. Quão importante pode continuar. Sim. Pode perguntar que é isso que eu ia dizer. Quão importante esse projeto foi para você? Considerando todo esse contexto que você falou, que é algo que você disse que todo mundo deveria se dar essa oportunidade. Então, eu entendo que há uma importância. Então, quão importante esse projeto, você ser parte desse projeto foi para você? Olha, Rodrigo, eu terminei no dia 20 de fevereiro de 2020. Foi uma data muito especial. Eu senti uma sensação muito grande de alegria, de gratidão a Deus. Foi quando eu concluí o meu mestrado. A felicidade que eu senti quando a gente fechou o processo. Olha, fechou, vamos marcar a live. Tá tudo ok. É a mesma felicidade. Né? Então, são duas coisas importantes que eu coloco o mesmo peso. É a minha história. É das dores no começo. É das dores visitando uma garotinha sem sonhos, tímida, retraída, que depois achou alguém que acreditou nela e que decidiu que ela ia acreditar nas pessoas com quem ela tivesse
a oportunidade de se encontrar, se conectar. Então, isso é muito importante. É como eu disse, uma história dessa, um professor inspirando, eu sei que tem muitos professores que inspiram, mas tem muitos professores que esquecem desse poder que tem. Então, um projeto como esse, ele resgata isso, Rodrigo. Ele resgata. Quando alguém lê, poxa, eu poderia fazer isso melhor. Poxa, ela fez. Que simples, né? Isso muda a mente das pessoas. Por isso que a gente se conecta muito, a gente gosta muito de ouvir as histórias. Né? As histórias, elas têm o poder de transformar a gente, de trazer lições, de trazer aprendizados. Né? Então, essa é a importância desse projeto. É registrar algo e promover uma mudança em alguém. Se essa mudança acontecer em uma pessoa, se esse projeto inspirar, sua história inspirar uma pessoa, valeu a pena. E para mim valeu muito a pena. Assim como foi escrever aquela dissertação de mestrado que me deu tanto trabalho. Guardadas as devidas proporções, né? Verdade. Vocês estão tendo noção do poder que a sua história, a sua trajetória, o seu legado tem, gente? É sobre isso que nós queremos falar com você. E eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade, pedir licença aqui a das Dores, para fazer um anúncio muito importante. Eu até comentei rapidinho com das Dores que eu ia fazer esse anúncio hoje. Porque eu sou uma pessoa também entusiasta da educação. Eu acredito muito na educação. Eu acredito muito no poder da educação, eu acredito no professor. Acredito, na verdade, que a educação é o único caminho que nós temos para poder mudar a nossa realidade, seja ela qual for. E quando você tem, através do seu conhecimento, da sua inspiração, do seu exemplo, dos seus valores, você tem a oportunidade de inspirar alguém, a sua responsabilidade aumenta muito mais. Então, hoje, dia 15 de outubro de 2020, dia do professor, nós estaremos abrindo a segunda edição do projeto Professores que Inspiram. Nós sempre buscamos fazer os projetos em uma única edição, porque a gente sempre preza pela exclusividade dos nossos projetos. Mas, pela necessidade, alguns colegas professores entraram em contato com a editora e disseram: olha, eu não pude entrar agora porque eu estou finalizando o ano, eu estou corrigindo prova, eu estou terminando faculdade, isso e aquilo outro, é muita reunião, é muita coisa, porque o ensino remoto exigiu essa adaptação do professor. Maria está aqui, pode dizer muito sobre isso, que quando a gente estava fazendo a mentoria, ela estava fazendo a mentoria, aí dava uma olhadinha aqui, aí quando eu falava alguma coisa, ela, pronto, eu vou ficar aqui agora. Não, mas eu tenho que sair. Então, a gente sabe a realidade do professor. Eu conheço a sua realidade enquanto professor. Eu sei que esse ensino remoto, ele tem consumido, tem exigido muito da gente. E muitas vezes realmente foi falta de tempo. Não deu tempo de você se inscrever. E aí, para que o tempo não seja mais um desafio para você, professor, nós vamos estar abrindo a segunda edição. Porque os depoimentos como esse de Maria das Dores, de que todo professor merece registrar sua história e seu legado, que todo professor precisa viver essa experiência de reviver a sua história, revisitar a sua história, a gente, como tem a missão de registrar legados através dos livros, a gente não poderia excluir os professores, uma vez que um dos responsáveis pela editora é professor, e é lógico que eu vou puxar a sardinha para a gente, claro, sempre. Né? Então, professor, você que tem um desejo de registrar a sua história e o seu legado, na bio da editora tem um formulário de pré-cadastro para que você coloque o seu nome, o seu e-mail e o seu telefone, que a nossa equipe vai entrar em contato com você, vai lhe explanar como é que funciona o projeto. Esse projeto 2, ele vai ter a previsão de lançamento para abril do ano de 2021, tá? Então você tem tempo para se planejar, fazer as contas, que eu sei que tudo nosso é na ponta do lápis. Deixa eu ver aqui. Eu vou dividir isso aqui? Não, vou pagar a ficha, porque eu sei que nós, professores, temos essa realidade. Infelizmente, não é algo que a gente se orgulha de dizer, né? E aqui no Brasil, a nossa profissão não é uma das mais tão valorizadas, mas o professor que inspira, ele dá um jeito. Ele parte para a ação. Ele busca oportunidades, ele tem a ousadia, como o das Dores teve aqui, dizer: não, eu vou fazer isso por mim.
eu mereço estar nessa condição. Eu sou um professor que inspira. Eu tenho uma trajetória, um legado. Então, está lançado o volume 2 do Professores que Inspiram. Se você é professor e tem interesse em ser parte desse projeto, você vai fazer o seu pré-cadastro no link lá na bio. O primeiro botãozinho, tá? Não se preocupe. Qualquer dúvida, você pode mandar o direct para a editora, que essa equipe vai cuidar de você. Não se preocupe com isso, não. Deixe o seu telefone no direct, se for o caso, que a nossa equipe entra em contato e lhe explana tudo. Mas já tem lá um linkzinho na bio. Vou até pedir para os meninos olharem o que é que aconteceu aí, que a professora está dizendo aqui que não conseguiu se inscrever, dê uma olhada lá, para que a gente possa entender e ajudar você a entender como é que funciona esse projeto. Tá? Então, professores, o tempo era um desafio, não é mais. Agora a decisão é sua. Se você quer registrar a sua trajetória e o seu legado, deixe o seu contato no direct do WhatsApp ou faça a sua inscrição lá no link da bio, que o nosso time vai entrar em contato com você para lhe explicar como é que funciona. Das Dores, obrigado pela oportunidade de fazer esse lançamento aqui com você, tá? De estar abrindo essa nova edição. Das Dores também vai ser uma das nossas parceiras nessa segunda edição, tá? E a gente vai conversar com mais detalhes sobre isso. Mas é uma oportunidade que, mediante tantos depoimentos como o dela, a gente decidiu abrir essa segunda edição. Então, coloque o seu telefone no direct ou faça a sua inscrição no link da bio. Dajores, estamos chegando aqui ao final da nossa live e está chegando o momento da pergunta de R$1 milhão. Você está preparada para essa pergunta de R$1 milhão? Eu vi até que você tomou uma água aí. Deixa eu tomar uma água por aqui também. Toma mais um pouco para essa pergunta. É a pergunta de R$1 milhão. Certo. Das Dores, para você, depois que, diante de tudo isso que você viveu, toda essa experiência que você relatou aqui para gente, toda esse revisitar da sua história, de você reconhecer a sua trajetória, o seu legado, como professora, como mulher, como filha, reconhecer os seus pais, reconhecer os seus alunos, seus colegas, tudo que você viveu. Depois que você viveu tudo isso, e você hoje para e pensa, o que é ser um professor que inspira? Para mim, ser um professor que inspira, de certa forma, o que a gente conversou hoje nessa live, em todo o tempo, ela teve essa essência do que é esse professor que inspira, né? Em cada pergunta, em cada detalhe do que a gente falou hoje, mas em essência mesmo, um professor que inspira é aquele professor que enxerga o seu aluno de uma forma diferente. É um professor que não vê apenas, porque a gente vê as salas lotadas, né? Às vezes, além da capacidade que aquela sala tem, né? São várias turmas e vários turnos, mas essa capacidade de enxergar cada aluno como um ser humano ímpar, que merece a nossa dedicação, que merece o nosso ouvido, muitas vezes, que merece a nossa bronca, mas que merece a nossa ajuda. Então, se você for um professor que passou no concurso, mas eu tenho minha função lá nas minhas atribuições é lecionar, ensinar determinado conteúdo, fazer meus planos de aula, preencher meus diários eletrônicos e ir embora para casa. Então, você vai passar pela vida dos seus alunos e vai ser aquele professor que ninguém vai querer lembrar. Ou você pode optar por olhar cada aluno de uma forma particular e especial. E aí, ele vai lembrar de você, como aquele professor que inspira. Hoje pela manhã, eu passei o dia todo divulgando a live, mas lendo muitas coisas importantes. Coisas que me emocionaram, que não me envaidece a ponto de eu achar que tá... Não, mas que me inspiram a ser alguém melhor. Professora, a senhora é muito mais que ensinar, vai além. Sabe, você vê em diferentes alunos aquela ideia de, professora, o que a senhora foi para mim, vai além de ensinar. Você vê esse discurso na boca de vários alunos. Isso quer dizer
que existe uma preocupação com a essência do que a gente faz em sala de aula. E eu não falo isso para me envaidecer, porque eu não quero uma vaidade a ponto de eu achar que está tudo bem e que eu já posso, né? E que agora eu já posso me sentir confortável. Mas eu quero que cada comentário desse, de alunos que estão presentes aqui na live, de alunos que me mandaram mensagens no particular hoje, dizer que vocês é que me inspiram a ser melhor. Que aquilo que vocês dizem para mim, professora, a senhora me inspirou, a senhora foi alguém diferente para mim, mas são vocês que me inspiram a ser dessa forma. Porque quando eu ouço isso, Rodrigo, eu vejo a responsabilidade que eu tenho sobre cada vida que tem ali. Então, eu me preocupo na forma como eu me coloco, se eu vou magoar ou não, eu me preocupo com a forma como eu vou dar a bronca, eu me preocupo com a forma como eu vou corrigir a redação, né? Que é com muito amor, com muito respeito pela história, pela trajetória, por aquilo que o aluno já aprendeu e pelo que ele precisa aprender. Então, eu olho sempre com respeito. Um aluno chegar para você entregar uma redação dele é algo muito particular, né? Nós não temos aqui no Brasil, a gente sabe que a gente não tem essa cultura de escrita, de ver o aluno... E bem de leitura. E isso, de elaborando texto com autoria. Então, o aluno, ele vem e entrega aquilo para você, ele entrega com medo. Mas você ter respeito pela história do seu aluno, respeito pela escrita, respeito pelo que ele aprendeu e pelo que ele não aprendeu. Eu tive um aluno chamado Ostevaldo, no ensino médio da escola de referência em Afrânio, que Ostevaldo me inspirou e me inspira até hoje. Isso já faz mais de 8 anos, Rodrigo, que eu dei aula na escola de referência em Afrânio. Mas eu lhe digo, Ostevaldo era aquele menino sem base, com muita dificuldade de escrita, que de 10 palavras que ele escrevia, 9,5 a gente não conseguia entender. Mas sabe o que é um menino que queria, que colocava a cadeira na frente e dizia, professor, eu tive dificuldade na vida, eu nunca tive bons professores que me ensinassem. Eu sentava com o Ostevaldo e dizia, Ostevaldo, seu texto merece uma consulta particular, vamos para essa consulta particular. E com muito respeito, Rodrigo, Ostevaldo passou em 5º lugar no vestibular de matemática na UPE. E eu lhe digo, virou professor de matemática, está falando aqui, que a gente era professora de Ostevaldo. Então, já pensou, se eu olhasse para a escrita de Ostevaldo, para as dificuldades de Ostevaldo, com desrespeito, como se ele não tivesse jeito? Ah, mas chegou no ensino médio, não é problema meu. É problema nosso. Cada dificuldade que o aluno encontra na fase em que ele está é problema. Então, alguém perguntou aí, como é que eu lido com as dificuldades? Eu lido enxergando meu aluno diferente e eu lido, inclusive, fazendo parte da dificuldade dele. Eu digo, é responsabilidade minha, porque ele chegou no ensino médio desse jeito, não escreve, não lê, mas eu tenho essa oportunidade de mudar. E lhe digo, Rodrigo, que uma das maiores felicidades que eu tenho na vida é ter conseguido fazer com que alunos que não acreditavam neles acreditassem. E aí, advogados, nutricionistas, professores, engenheiros, médicos, tudo isso pelas minhas mãos. Então, todas essas profissões, eu tenho alunos que já exercem tudo isso. Então, tem algo melhor que isso? E tem dinheiro que pague isso? Não há dinheiro que pague. Isso é ser um professor que inspira. É você saber que você tem a responsabilidade de despertar um sonho ou de matar um sonho. Eu tive professores que mataram sonhos meus. E eles foram revividos naquele dia em que a professora Neta olhou para mim e disse, menina, por que tu é calada desse jeito? Tu é pocante. Então, nunca mais eu deixei ninguém me dizer que eu não era pocante. Eu tenho dúvidas às vezes, eu não vou mentir. Mas eu faço dessa história, dessa trajetória, um meio de me reerguer todos os dias para sair da zona de conforto, para não achar que eu já sei de tudo, para não me achar arrogante, para procurar ser humilde e olhar com humildade para os meus colegas de profissão e para os meus alunos. Eu me emociono quando eu entro na sala de aula ainda hoje. Minhas pernas tremem todas as vezes que eu estou diante de uma turma nova. E tremem quando eu vejo o menino dizer, professora,
eu não sabia nada de português, mas agora eu sei. E eu sei que é muito mais pela conexão do que pelo português mesmo. E isso não tem valor, né? Isso não tem preço, né? É um valor que é inestimável. Para mim, isso é ser um professor que inspira. E um professor, uma professora que inspira, que agora está com seu legado escrito, eternizado na história da humanidade. Perceberam a importância, professores, que estão aqui nessa live, de você revisitar a sua história? Vocês ouviram aqui o que Das Dores diz? Agora, Das Dores, deixa eu te perguntar uma coisa, só para a gente contextualizar. Essa pergunta é extra, é aquela questão extra. Como você imagina suas filhas, que você já tem, suas netas que vão vir, como você disse que demora bem muito, né? Muito. Você saber que seus filhos e seus netos vão ter acesso à sua história e seu legado. Vão saber quem foi você. Como é que você se sente em saber disso? É uma sensação muito boa. Principalmente porque elas gostam de ouvir a história delas. Rodrigo, eu já contei várias vezes a história de Melissa e de Larissa. Elas ficam disputando para ver quem tem a história mais interessante. E eu, às vezes, eu tenho que separar uma briga. Né? Olha aí. E aí, imagine, eu já vejo essa conexão que elas têm de gostar de ouvir a história delas. Né? Imagine isso escrito. Elas vão poder ler quantas vezes, mostrar para os coleguinhas delas, que não é bem a vibe desses meninos hoje em dia, mostrar esse tipo de coisa, mas eu tenho certeza que elas vão sentir orgulho e vão se inspirar. Espero que para estudar igual a mãe estudou. Espero que seja a primeira inspiração. Eu vejo que elas são muito desenroladas nessa questão de escrita e tal. Já tem. E eu quero entregar esse presente para elas. Eu quero que elas olhem na história, para a história da mãe delas. Um dia eu não vou estar mais presente, mas essa história ela vai ficar. Esse livrinho da capinha verde dizendo que é um professor que inspira. Minha mãe é a professora que inspira? Poxa, isso não tem preço. Então, eu digo para vocês, foi um presente que eu me dei em 2020 e eu não imaginei que seria tão assim relevante. Olha, escrever me fez visitar o meu passado, ter gratidão pela minha história, ter gratidão por pessoas que passaram. E isso realmente é indescritível mesmo, viu, Rodrigo? Então, Parabéns por professores, esse projeto. a gente agradece e a gente convida todos os professores que estão aqui nessa live mais uma vez a tomar essa decisão que a Dasdor tomou de registrar essa história, esse legado. Vocês ouviram aqui a série de benefícios, a série de sensações, que foi particular de Dasdores. Ela viveu tudo isso porque ela se permitiu receber esse presente, como ela colocou bem aqui. Agora eu convido você que está vendo essa live a se permitir, você que é professor, que tem uma trajetória, tem um legado, não precisa você esperar ter 50, 60, 70 anos para você escrever, para você revisitar a sua história e ver o bem que você fez, o quanto de desafios você superou. Não precisa você esperar tanto tempo. E, Rodrigo, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu já encontrei o tanto. Deixa eu te dizer aqui, alguns professores que eu estou vendo aqui que inspiram. Eu estou vendo aqui, presente aqui nessa live. Dirce, eu conheço, viu? Sim. É uma professora que inspira. O Edja, que é uma professora que inspira. Ana Darlene, Ana Carla. São professores que têm uma história na educação, de um trabalho diferenciado. Gente, se permita se dar esse presente. Não, eu vou registrar isso, porque vocês são professores que inspiram. Receberam o chamado, professores? Então, eu vou só ler aqui o comentário da vovó Valzinha, que ela não é professora. Ela tem uma história de vida lindíssima, ela faz parte de outro projeto nosso, Eu Venci o Câncer. E ela escreveu aqui o seguinte, ó, receba Das Dores. Professora, você tem a minha admiração, a minha admiração e a admiração de todos os brasileiros.
profissão belíssima, que é lanterna permanentemente acesa, iluminando o futuro de toda a sociedade. Obrigada, professora Maria das Dores. Que lindo! Que lindo! Muito obrigada. Isso só faz Foi aumentar mais. tocante? É tocante. Que comentário tocante, viu? Gente, Legal. pode dizer das Dores. Não, pode continuar. Gente, essa foi a nossa live de hoje. Maria, quero te agradecer mais uma vez. A gente começou a live agradecendo, mas em nome da editora Masalto, a gente agradece pela confiança no nosso projeto. Como você disse, no começo, assim, rapaz, esse negócio é golpe. Deixa eu ver esse trabalho direito. Mas vocês que estão aqui, gente, vendo a live hoje, ó, eu já trago aqui esse projeto, que é um outro projeto que nós já entregamos, que é o projeto Mulheres de Sucesso do Vale de São Francisco. Esse aqui é o volume 1, que já está aqui no Vale do São Francisco. O livro já está com as coautoras. Importante deixar claro que se você quiser ter acesso a essa obra, você vai procurar uma das coautoras, e aí você pode ir lá no feed da editora, você já conhece toda a editora, você já vê quem são as coautoras, faz igual a Maria das Dores. Deixa eu fazer uma varredura aqui. Deixa eu ver quem é esse pessoal, quem está envolvido, tá? A gente tem outros projetos. A gente tem um canal no YouTube, inclusive, muito importante essa informação que eu vou dar agora para vocês. A live de Das Dores vai ser hospedada no nosso canal do YouTube. Então, se teve alguém que chegou aqui só na segunda parte, não chegou na primeira, ou tem algum parente que não tem Instagram, que não pôde assistir, amanhã é sexta. Até o sábado pela manhã, Das Dores vai estar recebendo o link do vídeo no canal do YouTube e ela vai estar distribuindo esse link. Você também, que está aqui, pode ir no link que está lá na bio e ver, acessar o nosso canal, se inscrever, para que você tenha acesso à live na íntegra, porque foram muitas emoções. Eu vi até um comentário aqui, uma live linda, muitas emoções e tal. Então você vai poder conhecer toda a história de Maria das Dores, os momentos engraçados, os momentos que emocionaram mais. Então, vai estar à disposição. E é isso. O link está lá na nossa bio, o direct da editora está à sua disposição, o projeto Professores que Inspiram, volume 2, está lançado. A gente agradece aqui a Maria das Dores por estar junto conosco nesse momento especial, numa data especial, né? E diante de uma história tão linda, uma história que realmente transmite a mensagem do livro, que é uma professora, a professora Neta em Memória, né? Inspirou essa mulher que hoje é professora, já foi secretária de Educação, hoje está na gestão, que tem ajudado tantos alunos, como teve depoimento aqui do Ostevaldo, e já tem tantas vidas transformadas, a gente não poderia deixar de registrar esse momento aqui. Então, o projeto 2 está lançado. Você que é professor está convidado a ser parte junto com a gente. Só que tem um detalhe. Esse segundo projeto são 20 vagas. Então, muita gente falou conosco, que foi o motivo que a gente abriu essa segunda edição. E as vagas, a gente está vendo que as vagas vão ser extremamente disputadas. Então, se você quer viver essa experiência toda que Das Dores falou aqui ao longo dessa live e quer ser parte desse projeto, quer deixar a sua história, o seu legado escrito na história da humanidade, quer fincar o seu nome na história da humanidade para seus filhos, netos, um espaço estratégico, uma estratégia também para você acessar espaços. Você pode estar em vários locais ao mesmo tempo, você pode colocar na biblioteca da sua escola. Enfim, no caso dos professores de Estado, isso aqui conta como progressão, né, professora? Sim. Mestrado, eu quero fazer mestrado, você tem uma obra publicada. Então, para os professores, não que para os outros não tenha, mas para o professor, escrever um livro, ainda mais sobre a história dela, tem toda uma série de benefícios. O principal é você ter a sua história eternizada para sempre. Então, Das Dores, obrigado por tudo. A nossa editora agradece pela sua confiança. E você tem agora
palavra para você fazer as suas considerações finais, agradecer as pessoas. A palavra é sua, fica à vontade. Então, gente, mais uma vez agradecer à editora pelo projeto lindo. Realmente é um projeto que dá oportunidade de pessoas simples, com histórias simples de vida, mas histórias impactantes. Então, agradecer à editora. Não conheço essa palavra impactante, eu só conheço agora a palavra focante. Focante. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje, pela oportunidade de trocar ideias, contar histórias. Agradeço por cada comentário carinhoso que vi aqui, porque eu conversava e já lia rapidamente aqui. Tive a presença de minhas amigas em peso. Eu tenho poucas amigas, Rodrigo, mas são amigas que a gente tem laços muito profundos, laços de irmandade. Então, eu agradeço muito a minhas amigas, as pessoas da minha família, minha mãe, minhas irmãs, que são minhas primeiras fãs. Não, para elas eu sou o máximo e eu quero melhorar para eu estar à altura. Então, sem mais ainda. Pessoas muito queridas como Lídia, pessoas muito queridas como Cibele. Gente, são tantas pessoas que entraram para nos escutar, para nos prestigiar, que tiveram aquela paciência com aquele transtornozinho do começo e voltaram. Básico. Que foram me mandando mensagem, não estou conseguindo. E eu fui enviando novamente o vídeo aqui e essas pessoas chegaram junto. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês, dessas pessoas que foram entrando. A professora Geisa Gabriele, que estava aqui, sempre escrevendo. Né? Ela escreveu agora de novo aqui. Exatamente. Então, eu agradeço. Eu só tenho mesmo a agradecer a cada um de vocês. E dizer que, nesse dia 15 de outubro, esse dia que é escolhido para ser o dia do professor, que esse sentimento, toda data nova toda data que se renova, faz a gente pensar um pouco sobre o que a gente é e sobre o que a gente quer. Que essa data de hoje, ela faça com que a gente revisite nossa história, nossos princípios, nossos valores, o que fez a gente escolher ser professor. Para que a gente não seja pego pelo desânimo, pela desvalorização dos governos, porque nenhum deles, até hoje, nos dá o devido reconhecimento, mas que nós, professores, que nós sejamos os primeiros a valorizar a nossa vida, a nossa história, a nossa trajetória. Boa! Se a gente se valoriza, a gente valoriza o aluno. Se a gente valoriza a nossa singularidade, as nossas dificuldades, a gente tem tendência de valorizar a dificuldade do outro também. Então, eu sou grata a cada um que esteve aqui presente, que ficou conosco até o final. E digo, meu coração é só felicidade e gratidão. Certo? A vovó Valzinha, muito obrigada pela mensagem inspiradora, impactante, pocante. Juro que eu fiquei esperando. Eu falei disso, eu falei de cada palavra dessa uma forma de melhorar como ser humano, como professora, para cada vez mais ser uma professora que inspira. Muito obrigada e todo mundo fique com Deus.